Sejam muito bem-vindos a esse quarto encontro aqui do nosso programa Cultura Digital. Nesse quarto encontro, nós vamos ter o professor Evolt. O professor Evolt é do Instituto de Física e ele vai estar apresentando a respeito do e-disciplinas e da oficina do Moodle. Então, por favor, Evolt, seja muito bem-vindo e agradecemos aqui a sua participação. Nesse programa, o Evolt também faz parte da equipe pedagógica que organizou todos esses encontros. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriana. Deixa eu levantar a minha apresentação. Então, o que eu estou pensando fazer é falar no máximo 25 minutinhos. Eu vou me apresentar. Eu sou Ewout. Como vocês estão ouvindo, eu sou holandês, embora que eu já moro 20 anos no Brasil, ainda tenho este sotaque que vocês estão ouvindo. E como vocês vão ver também, eu gaguejo, não se preocupa, é normal e vocês vão se acostumar, eu espero. Eu vou dar uma apresentação rápida, depois o professor Dutra vai falar, a gente tira algumas dúvidas, e no final eu vou encaminhar vocês a uma oficina Moodle online que vai ser autodirigida. Por quê? Eu não vou dar aula, não vai dar para, em 20 minutos, explicar como que funciona um questionário no Moodle. Então, eu vou ensinar vocês as palavras, para depois fazer buscas. Então, vamos lá. Essa vai ser a estrutura da minha apresentação. Eu vou fazer algumas críticas no sentido acadêmico da palavra, porque eu acho importante mesmo, a gente, mesmo numa situação de emergência, pensar o que a gente quer, o que a gente está fazendo. E a gente corre o risco de ser atropelado, de querer solucionar com tecnologia os problemas imediatos que temos agora, mas eu acho importante de parar, pensar. Então eu peço licença, 10 minutinhos do seu tempo, mas a maior parte da apresentação vai ser apresentar os conceitos e as palavras e as expressões do Moodle para que vocês possam saber quais são as potencialidades, o que é possível. Então, eu acho mesmo apropriado de fazer nesse momento a pergunta mesmo: é possível fazer educação com tecnologia? É uma pergunta legítima mesmo. Então, eu trago essas duas frases de um sociólogo da ciência, uma pessoa que eu respeito, o Harry Collins. Ele diz: educação não pode ser transmitida. Todo mundo concorda com isso. Eu concordo com isso. Depois ele diz: e a internet é uma mídia para transmitir informação e por isso que não é adequado para você implementar processos educacionais. Com isso eu não concordo. E nessas próximas minutinhos eu quero mostrar que é possível sim você implementar processos interativos, dialógicos com a internet. Mas não vamos negar que essa crítica existe e temos que ter uma resposta mesmo. A gente não pode ser instrumentalista, simplesmente dizer que essa é a tecnologia e é assim que vamos resolver, né? Então, eu tenho algumas considerações críticas. A gente precisa mesmo, nós da área de tecnologia educacional, precisamos mesmo ter cuidado com um determinismo tecnológico, que é a crença que tecnologia está aí, é inevitável. A tecnologia tem uma vontade própria e assim temos que lidar. Não. Nós somos agentes ativos, nós, com os nossos valores políticos e educacionais, os nossos valores vão determinar como e de que forma vamos usar as tecnologias. A tecnologia é nós que decidimos como vai ser usado.
Mas também isso tem que se tomar um pouco de cuidado e não cair num instrumentalismo ingênuo. A ideia é que a tecnologia é neutra. Um martelo é mero ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal. Não, na verdade, tecnologias têm estrutura, eles facilitam algumas coisas e dificultam outras coisas. Em particular, nossa tecnologia, Moodle, ambientes virtuais de aprendizagem, eles facilitam algumas coisas. Quem é da área de filosofia da tecnologia ou da área de design, arquitetura, eles conhecem a palavra affordances. O Moodle tem affordances. Ele facilita algumas coisas, mas é que tomar cuidado de não deixar se levar, né? Você que tem que manter o controle do instrumento. Terceiro, levar em conta as desigualdades de acesso. Isso acho que todo mundo já está bem a par. Alguém que está acessando a internet com um celular, com um plano de dados, tem uma experiência e tem potencialidades completamente diferentes do que alguém como nós, que estamos com laptop, com banda larga. Então, tem que levar isso em conta e se colocar na posição do seu aluno lá no outro lado. Como é que ele está? Ele está bem? Tem acesso técnico, tem acesso emocional, tem as capacidades de fazer tudo que a gente quer que ele faz? Dito tudo isso, eu acho mesmo essencial que a gente pense, use tecnologia educacional cada vez mais. E eu advogo muito que os próprios docentes têm que se apropriar dessas tecnologias, porque senão a gente não vai ter autonomia, não vai ter liberdade de cátedra. A gente precisa entender como trabalhar com essas novas tecnologias. O risco de que a gente corre é que nossos espaços educacionais viram massificados, que a nossa profissão docente vai ser precarizada. São coisas legítimas mesmo, e é nosso papel de pensar sobre. Muito bem. Agora, vamos supor que a gente precisa usar a tecnologia educacional, em particular a internet, em particular ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle. Moodle é o software e disciplinas é a marca, né? Aí eu sempre começo dizendo que, olha, essas tecnologias hoje já não tem mais uma dicotomia entre EAD num lado e ensino presencial no outro lado. Tem um espectro inteiro onde essas tecnologias podem ser usadas, mas hoje, como todos nós sabemos, infelizmente, estamos falando dessa situação, né? Por razões de emergência. Então, vamos lá, a parte instrumental da minha palestra aqui. Vocês ganharam um ambiente vazio, e agora? O que vamos fazer, certo? Então, desenhar ambientes de aprendizagem é um campo de conhecimento, é uma profissão. O que eu vou apresentar aqui é super simplificado, emergencial. Eu tenho esses 3 eixos que eu gostaria que vocês pensassem na hora de criar os seus ambientes de apoio, seus ambientes em apoio aos seus processos educacionais. Entregar conteúdo, se comunicar com os seus alunos e avaliar os seus alunos. Vocês têm que pensar como que vou fazer essas 3 coisas. O conteúdo, entregar PDF, indicar videoaulas, etc. Se comunicar para construir conhecimento, certo? Ter um processo dialógico online, com ajuda mediado pela
internet. E terceiro, a avaliação. Como que você vai dar retorno ao aluno para ele saber onde está, se ele aprendeu. A avaliação, como vimos ontem, né, o professor Carlos explicou, pode ser feita no início do período letivo, uma avaliação diagnóstica, durante formativa ou no fim, a somativa. Eu vou te explicar algumas possibilidades que o Moodle dá para fazer esses 3 tipos de avaliação. Então, esse é um exemplo que eu trago da minha própria disciplina. Ele foi feito em apoio a um curso presencial, mas ele ilustra bem do que eu estou falando. Eu entrego conteúdo aos meus alunos. Olha, eu dou os meus slides aqui, eu indico eles material para assistir e para ler. Depois eu faço uma avaliaçãozinha, um questionário. A gente vai discutir para ele já receber imediatamente feedback. Eu levanto um fórum para construir conhecimento. Neste caso em particular, eu pedi para eles fazerem uma experiência caseira e colocar no fórum para todo mundo participar e ver os resultados dessa experiência. Então, o eixo comunicação. Você implementa isso no Moodle com a atividade que se chama fórum. Tem um outro sistema dentro do Moodle que se chama o sistema de mensagens, ok? Fórum é feito para comunicações assíncronas, é a principal maneira que você vai usar para se comunicar com os seus alunos. O que eu costumo fazer é colocar um fórum e não coloco assim, acho que o Dutra vai talvez falar um pouquinho mais sobre como fazer isso direito, mas do ponto de vista técnico, é interessante você já colocar assuntos lá para os alunos responderem, porque senão aquele botão novo tópico de discussão é muito tentador, e você tem que evitar que o aluno fique falando sozinho, né? O sistema de mensagens é mais equivalente com o WhatsApp, para mensagens privadas. E eu não recomendo se comunicar com a turma inteira assim, mas eu recomendo sim para abrir esse canal, falar, olha, se precisar falar comigo sozinho, tem esse canal aqui, o sistema de mensagens internas. Segundo eixo, avaliação. As 2 ferramentas principais dentro do Moodle, dentro do e-disciplinas, é tarefa para você receber arquivos e questionário para você entregar questões que o Moodle corrige automaticamente. E tem um terceiro tipo de ferramenta para você fazer pesquisa de opinião. Então, tarefa é, de longe, a ferramenta, além de fórum e além de entregar arquivos, o tarefa é a ferramenta mais usada no e-disciplinas. Mas requer um pouco de investimento, mas se você quer fazer provinhas ou avaliações formativas, o questionário é bem interessante também. Então, vamos ver. Questionários têm a fama de, é só possível você fazer questões de múltipla escolha, né? Não é só isso. Você pode também entregar questões onde o aluno tem que construir uma resposta. Os meus colegas na física, eles usam muito esse tipo de questão que o aluno tem que fazer uma continha, mas pode ser uma palavra curta também, mas também é possível questões de múltipla escolha e tem N outras possibilidades. No ambiente que eu vou entregar a vocês no final, um ambiente de experimentação vazio, eu dou alguns exemplos que vocês podem experimentar lá. A enquete é uma avaliação diagnóstica, é subutilizado. Sempre quando eu falo com os meus colegas, eu insisto, vocês devem usar mais. E você faz uma pesquisa de opinião. Você faz isso toda semana para deixar os alunos
engajados, e você conhece um pouquinho sobre a sua turma, você fica sabendo do que eles pensam. O Moodle permite você criar estas questões e depois de ter respondido, ele já faz as médias, as visualizações. Conteúdo, você vai entregar arquivos, mas eu gosto de um recurso dentro do Moodle que chama página. É uma página HTML, ou livro, que é um conjunto de páginas HTML. Por quê? É tecnologia dos anos 90, mas é muito apropriado, é leve, acessível, funciona bem em celular, certo? Então, considere, em vez de dar o PDF, vamos ver se você tem habilidade de fazer simples páginas. Mas tem outros tipos de conteúdo um pouco mais rico. Eu pedi para vocês lerem um manual de como incorporar vídeos em aulas. A gente discutiu isso antes de ontem. Eu criei um manual lá, como entregar videoaulas, né? E essa ferramenta H5P, eu vou dar um exemplo, é bem interessante. É um conteúdo rico, você tem dentro do Moodle um editor para criar esse tipo de conteúdo, e esse é um deles, conteúdo, um vídeo interativo. Permite você pegar um vídeo que está, por exemplo, no YouTube e criar uma espécie de camada transparente por cima com anotações. E você pode criar, em determinados momentos do vídeo, o vídeo para e você faz uma questãozinho. Assim você deixa o vídeo mais interativo e talvez mais fácil para o aluno se engajar. Então, vamos pensar sobre uma estratégia que é uma aula, o equivalente de uma aula expositiva, uma espécie de um MOOC. Isso tem fama de ser de baixa qualidade, né? MOOCs e cursos autodirigidos, onde o aluno simplesmente clica para assistir conteúdo, não é o melhor uso das ferramentas, mas você pode criar experiências legais. E umas coisas que o Moodle permite é você entregar conteúdo aos seus alunos, mas ajudar eles sequenciando o conteúdo para passar do jeito certo pelo conteúdo. Então, procura no Moodle e na documentação por uma funcionalidade que se chama acesso restrito, acesso condicionado. É possível você configurar o acesso a uma atividade condicionado à conclusão de uma outra atividade. O que é esse sistema de conclusão que o Moodle tem? Você, como docente, tem a possibilidade de configurar quando você considera uma determinada atividade ser concluída. E assim, você pode seguir, você pode acompanhar de forma automática o aluno pelo seu conteúdo. Esse sistema de conclusão, ele gera relatórios. É muitas vezes feito a pergunta, como é que eu acompanho os meus alunos? Então, o Moodle tem dentro vários tipos de relatórios. Você fuça lá, aqui no bloco administração, relatórios. Esse relatório, atividade do curso, ele mostra a você quantas vezes um determinado recurso ou atividade foi acessado. Então, aqui os meus 38 alunos acessaram esse espaço colaborativo que eu tinha montado um monte de vezes. Mas, por outro lado, esse recurso eles acessaram relativamente pouco. Outro tipo de relatório se chama participação do curso. É possível individualizar. Você pega um determinado atividade que você pediu os seus alunos fazer e assim você pode dizer quem fez e quem não fez.
e possibilita você mandar mensagens depois. Mas a interface não é dos melhores. Então, tem um bloco de progresso de conclusão que apresenta a conclusão das atividades que você configurou de forma um pouco mais amigável. Eu estou mencionando nomes, não estou explicando, né? Eu espero que vocês voltem na minha apresentação e depois procuram no Google Moodle progresso de conclusão e vocês vão se inteirar como realmente usar. Os questionários têm um relatório embutido lá dentro. Se você fuça, você vai ver que você pode ver os porcentagens de acertos das questões. Foi muito útil para mim. Eu tinha entregue uma questão uns anos atrás e semana seguinte eu vi que 2/3 da turma respondeu errado. Isso me levou a retomar esse assunto. Então, o EAD, Tecnologias Educacionais, eles têm muita fama de encorajar estratégias muito individualistas. Mas o Moodle tem muitas ferramentas em apoio a estratégias colaborativas também. E o fundamento dessas estratégias colaborativas é você facilitando, incentivando a comunicação, o debate, o diálogo entre os pares e os educadores. E para isso, o Moodle permite você organizar a sua turma em grupos de trabalho. Uma vez feito isso, você pode permitir o envio de trabalhos na ferramenta tarefa em grupo. Somente um integrante do grupo precisa enviar e você dá retorno, anota e todos os membros recebem. Você tem blog, wiki, são documentos colaborativos, e uma ferramenta bastante complexo de configurar, complexo, difícil, avançado de operacionalizar, mas vale a pena. Muito interessante. É uma ferramenta própria do Moodle que se chama Laboratório de Avaliação. Ele é feito para você fazer avaliação por pares. Numa fase, você permite ao aluno entregar o seu trabalho. Aí você muda a ferramenta de fase e a ferramenta ajuda você a distribuir os 4 trabalhos a um par, que tem que ler o trabalho dos seus 4 colegas e dar um feedback. E é didaticamente muito interessante, porque o aluno aprende 2 vezes. Ele aprende quando ele está fazendo o trabalho e aprende mais quando ele está lendo o trabalho que os seus colegas fizeram. Então, é claro que essa metodologia, avaliação por pares, pode ser implementada de várias outras formas, pode usar fórum também, mas esse a laboratório de avaliação é a ferramenta mais formal para você implementar isso. Glossário, muito pouco conhecido, permite você criar verbetes e explicar o que cada verbete significa, mas é muito mais interessante, e o Moodle permite isso, de deixar os seus alunos criar os verbetes. Assim, vira uma atividade colaborativa. O que eu estou mostrando aqui é o nosso uso do glossário numa disciplina que a gente montou para a disciplina de Libras à distância no EAD, na modalidade EAD, para o FEFLASH. E cada verbetezinho de 10 segundos, né? Que também é perfeitamente possível. Aí, é importante chamar a atenção no aplicativo móvel que o Moodle permite instalar no seu celular, você e os seus alunos. Você vai no App Store, vai no Play Store e procura por Moodle Mobile. O seu curso, você se loga no edisciplinas.usp.br uma vez, você só precisa fazer isso
uma vez, depois não precisa mais, e isso dá acesso aos ambientes de apoio, aos cursos, de uma forma um pouco diferente, mais apropriado para plataformas móveis. E uma grande vantagem é que você pode fazer download dos arquivos para depois estudar eles offline, né, quando você está fora da sua banda larga. Então, eu recomendo vocês talvez instalar, ver como não ajuda o professor a montar o seu ambiente de apoio, mas ajuda você a ver como é que vai ficar nessa outra maneira de apresentar seu conteúdo e suas atividades. É isso que eu queria falar. Acho que eu consegui fazer dentro de 25 minutos. Agora vamos dar a palavra ao professor Dutra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite aí da professora Ana e a professora Adriana, no sentido de a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência com os colegas da universidade. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre metodologias ativas e ferramentas do Moodle. Eu tenho uma preocupação muito grande nesse momento de crise que a gente use essas ferramentas da melhor maneira possível e não um quebra-galho. Eu acho que é importante e a gente vai conseguir avaliar a utilidade da EAD como uma complementação, como uma forma de ensinar diferente do que existe hoje. Então, a gente vai ver que muitas das coisas que a gente não consegue no presencial é possível você fazer no online. Então, a primeira apresentação, a primeira slide aqui que eu tenho, é mais ou menos o que eu acredito que é o ensino presencial hoje. Então, o ensino presencial hoje é muito focado no conteúdo e não na aprendizagem. Então, as pessoas têm uma ideia, quando você entra no EAD, vamos colocar um monte de conteúdo, um monte de PDF para que as pessoas possam ler. Não, pessoal, os alunos não vão aguentar, como está nessa fotografia, também esse animal não conseguiu carregar tudo. Então, a gente precisa pensar que, na verdade, a gente tem que estar mais focado na aprendizagem e não especificamente no conteúdo. Essa pirâmide aqui você já deve ter visto falando da diferença do método passivo e a diferença do método ativo. Então, o que eu estou propondo para vocês aqui é que foquem mais no método ativo. E o método os cursos online, os ambientes online proporcionam vários recursos para que a gente possa aprender de forma bastante ativa. E não só ficar lendo, escutando, mas praticando e ensinando os outros, perguntando, etc. Então, a gente precisa dar uma mudança aí, mudar essa chavinha, não só passivo, a gente vai continuar com o passivo, mas experimenta o outro lado, o ativo, que vocês vão verificar que tem muita coisa interessante e complementa o que você já faz hoje. Agora, eu tenho uma preocupação quando a gente fala em AD, para que a gente se fixe em alguma teoria, para que a gente não fique só focado apenas na tecnologia, que é um meio para a gente chegar em algum lugar. Então, eu vou tentar toda essa apresentação focar nessa taxonomia de Bloom, ou seja, ela tem vários níveis aí, lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, a gente tem que pensar, ao ministrar uma aula, ao ministrar um tópico, até onde a gente quer chegar com os nossos alunos. Porque se a gente ficar só nos primeiros, lembrar, compreender, aplicar, a gente não consegue atingir o que a gente chama Hot Higher Order Thinking, que são os níveis mais desejáveis como resultado do processo de aprendizagem. E às vezes fica um pouquinho complicado a gente analisar essa taxonomia simplesmente com essa pirâmide. Então eu trouxe esse material aqui, que está disponível na internet também, e fica mais fácil quando você sabe qual que é o verbo a ser utilizado em cada uma dessas fases. Então, às vezes a gente está muito preocupado em perguntar para o aluno como lembrar, como listar, mas se a gente pode aumentar um pouquinho o nível quando a gente vai comparar alguma coisa, classificar, e a gente está chegando num nível mais alto. Então, às vezes, só perguntar
para ele relatar itens ou respostas fixas, tente pedir para que ele possa classificar, comparar, e isso você já está ajudando aí outros níveis aí de aprendizado. Então, lembrando que o foco final são esses três: analisar, avaliar, criar. Mas a gente precisa passar por essa memorização, compreensão e aplicação também. Eu trouxe aqui um guia de ferramentas. Aliás, quem fez essa tradução foi o próprio Evolt, e tem o link aí, depois vocês vão pegar. Mas por que eu trouxe esse material para vocês aqui? Ele mostra, na verdade, nessa coluninha à esquerda, todos os recursos do Moodle. Tá? E ele também tem a possibilidade aqui, que ele mostrar, nessa última coluna que ele vai mostrar, aqui não está aparecendo, mas ele vai mostrar a relação com a taxonomia de Bloom. Então, ele vai mostrar qual que é o mais adequado para cada uma delas. Então, com essa guia aqui, você consegue associar os recursos do Moodle com a taxonomia de Bloom. Então, acho muito interessante, agradeço ao Evode novamente aí por ter feito esse trabalho de tradução. Eu vou deixar nesse material também algumas informações importantes aí, que eu acho que é interessante, para que a gente possa ter um suporte depois dessa apresentação. Então, essa guia de ferramentas que eu acabei de mostrar, ela está nesse primeiro link. Nós fizemos no nosso grupo de pesquisa alguns tutoriais sobre várias ferramentas do Moodle. Então, tem a playlist do Moodle aí também. E uma outra ferramenta que eu tenho usado muito, porque as pessoas estão usando muitas ferramentas aí de comunicação, esse link aí permite você checar o microfone e a sua webcam antes de começar a videoconferência. Bom, aí eu trago também voltado em Bloom. Observe que eu estou sempre pautado em algum suporte teórico para que eu possa fazer da melhor maneira possível essa aula online. Então, eu trouxe aqui uma ferramentinha que eu consegui, um material que eu trouxe lá do último congresso que eu tive ano passado nos Estados Unidos, que mostra algumas ferramentas que você pode usar com o celular, mas vinculada a essa taxonomia de Bloom. Então, é muito interessante que a gente possa usar cada uma das ferramentas dependendo aonde é que a gente quer assistir. Como foi falado na apresentação de ontem, o professor Carlos, quer dizer, na aula de AD, a gente não pode ter só avaliação somativa no final, a gente precisa motivar, engajar as pessoas durante o processo do curso. Para que a gente possa fazer isso, são muitas ferramentas aí que estão à disposição. Experimente. A grande maioria delas possui pelo menos uma versão teste que é possível você treinar com tranquilidade aí. Agora eu queria mostrar para vocês alguns modelos de aula que eu acho que seria interessante para que vocês possam treinar durante esse momento de crise e tentar implementar nas suas aulas. Então, o modelo mais próximo da aula presencial e com a menor curva de aprendizagem é esse que está em sua tela aí. Então, esse aqui você pode funcionar, ele vai ficar muito próximo à aula presencial, ou seja, você fornece um material de leitura ou vídeo, você faz a videoconferência usando o Google Hangout Meet, depois que você terminar a videoconferência, você coloque o link nesse ambiente Moodle e depois você faz uma avaliação da disciplina em um momento adequado aí. Então, esse modelo ele é muito próximo da aula presencial. Então, se você não tiver muito recurso, muito condições de desenvolver alguma coisa mais preparada ou mais que utilizar recursos avançados, você pode fazer esse modelo que é o modelo simplificado de uma aula aí. Mas a gente gostaria que vocês fossem além disso, gostaríamos que utilizassem outras metodologias aí. É isso que a gente vai tratar agora. Então, eu vou começar com o PBL, que é Problem Based Learning, em 4 etapas, como eu faço normalmente na minha disciplina. Aliás, é uma disciplina que eu estava oferecendo até agora, o momento, até antes de interromper as aulas, né, onde eu estava oferecendo essa estratégia aí, essa metodologia PBL em 4 etapas aí. Então, acho que é importante aí
que a gente consiga montar dentro do Moodle, utilizando os recursos do Moodle, alguma coisa com um pouquinho mais de complexidade, que não ofereça só a parte de conhecimento cognitivo, mas permita você avançar um pouquinho mais e oferecer novas habilidades. Por exemplo, essas soft skills, comunicação, colaboração, gestão de tempo. Então, eu estou querendo mostrar aqui que, na verdade, com os recursos que a gente tem do Moodle, a gente consegue muito mais ir além do cognitivo. A gente consegue essas habilidades sociais ou soft skills, aí, como o pessoal chama. Então, como é que eu faço, no caso do PBL, em 4 etapas dentro do Moodle? Então, inicialmente, eu começo com a identificação do problema e o planejamento do mesmo, ok? Então, é muito importante, na verdade, que a gente consiga aí fazer essa primeira etapa, ou seja, qual é o problema? Como que a gente vai planejar uma solução para ele? E como é que eu faço nessa disciplina? Inicialmente, eu peço para, utilizando a ferramenta fórum, que já foi descrita pelo Evolt, eu faço um fórum apenas do grupo, ou seja, só as pessoas do grupo conseguem compartilhar as informações. Cada um tem que fazer um relatório individual sobre o problema e um tipo de planejamento para a solução. Então, essa forma que eu uso, né? Primeiro, eles individualmente eles dão a opinião deles, e depois o relator do grupo ele vai postar numa ferramenta que chama Tarefa, que já foi destacada aí pelo Evald como sendo a ferramenta mais utilizada no mundo, e aí ele apresenta o relatório final do grupo. O relatório final do grupo é aquele relatório onde ele vai coletar as informações dos colegas e fazer uma única relatório do grupo inteiro. Então, nessa primeira fase, eu tenho informações individuais e tenho informação coletiva, ou seja, eu estou colaborando, fazendo uma forma que as pessoas se ajudam, ou seja, uma comunidade de aprendizagem. Na segunda etapa do PBL, nós precisamos identificar o que sabemos e o que precisamos saber para solucionar o problema de forma colaborativa. Então, o que eu faço aqui? Bom, nós já temos um problema para resolver, mas a gente não sabe o que a gente sabe, o que precisa saber. Então, a partir desse relatório que foi feito no final do grupo, a gente desenvolve um conjunto de ações, cada um vai desenvolver uma atividade. Eles mesmos decidem o que eles vão fazer, o que eles sabem, o que eles não sabem, o que eles precisam procurar, precisa procurar ajuda. E aí, a forma de entrega disso é uma forma coletiva, onde a gente tem um fórum, onde cada um faz um vídeo no YouTube explicando o que sabe, o que não sabe, o que precisa de ajuda, o que conseguiu com profissionais da área para resolver o problema. Então, a gente observa aqui que na etapa A, a gente usou o fórum e usou tarefa. Na etapa B, a gente usou o fórum comum, onde a gente vai mostrar, compartilhar tudo o que a gente achou para os colegas da classe, tá bom? Na etapa 6 do PBL, a gente vai desenvolver em grupo a solução do problema com o que aprendemos. Aí é um novo conhecimento. Na fase anterior, a gente está trabalhando informações. Agora, a gente está gerando conhecimento a partir das informações coletadas e compartilhada com os colegas. Para isso, eu crio um fórum exclusivo do grupo, onde eles podem discutir à vontade, sem que os outros grupos tenham inicialmente a informação que eles estão desenvolvendo. Em seguida, no PBL, em 4 etapas, na última etapa, que é a etapa D, a gente faz a apresentação, apresentar e discutir o resultado de forma pública. Aqui, eu costumo conversar com os alunos que, na verdade, tudo que eles fazem é de boa qualidade, portanto, ela deve ser disponibilizada de forma pública. Então, eu peço para que o relator ele compartilhe o PowerPoint da solução do grupo deles. E aí eles usam esse site, que é o SlideShare, onde eles vão colocar um PowerPoint para que qualquer pessoa no mundo possa acessar e, eventualmente, alterar o PowerPoint que foi gerado. Então, a gente trabalha com o conceito de recursos educacionais abertos, onde você vai desenvolver material de boa qualidade e vai disponibilizar para
para a comunidade. Então, a primeira coisa que eles têm que fazer é o relator postar o PowerPoint. A segunda coisa que eles têm que fazer é narrar o PowerPoint. Aí é uma atividade individual, ou seja, cada um vai fazer a narração, ou seja, está treinando para comunicar. Então, eles treinam para desenvolver o PowerPoint e treinam para comunicar. Naturalmente, nessa fase, eu brinco, quem vai ter mais nota é aquele que tiver mais like no YouTube, etc. Tal, mas é uma forma lúdica aí de tratar esse processo. Então, só resumindo esse PBL em 4 etapas, a gente na etapa A identifica o problema e planeja usando o fórum de grupo e tarefa. Na etapa B, identificar o que sabemos e vamos compartilhar com os colegas num fórum comum. Na etapa C, nós desenvolvemos a solução em grupo. E na última etapa D, a gente vai apresentar e discutir os resultados de forma pública. Primeiro, compartilhando o material de forma pública no SlideShare e depois cada um faz a narração no próprio YouTube. Então, essa foi a forma que eu uso para o PBL. Agora nós vamos para o próximo método, que seria o Flipped Class. Então, eu estou compartilhando aqui para vocês, na verdade, experiências que eu tenho desenvolvido nas disciplinas de graduação, que, na verdade, na disciplina de graduação, ela é um formato híbrido, mas é facilmente adaptado pelo formato totalmente online. Então, a Flipped Class, ou aula invertida, então a gente, através de pesquisa, a gente tem identificado que ela facilita muito algumas habilidades, como resiliência, o pensamento crítico. Então, é muito interessante que a gente possa, novamente, não só a parte cognitiva, mas também essas habilidades sociais, são ganhos que a gente vai ter utilizando esse tipo de ferramenta. Então, como que o Dutra desenvolve a aula Flipped Class, ou aula invertida? Claro que existem vários modelos, mas esse é o modelo desenvolvido e aplicado nas minhas aulas de graduação na USP. Então, no primeiro item, eu começo a fazer atividade, eu começo a desenvolver uma ou mais atividades antes da aula. Então, ela pode ser no formato de vídeo, PDF e áudio. E aí você usa aquela função do Moodle que permite você disponibilizar material, seja ele na formato de áudio, vídeo ou PDF. E aqui eu chamo de atividade de absorção. Okay? O importante desse aspecto é que não é a gente gravar uma aula como se a gente estivesse falando na aula presencial. Mas seria muito interessante, da forma que eu faço, que eu acho que tem resultados interessantes, eu vou pegar um material com um assunto qualquer e vou pedir para ele desenvolver uma reflexão sobre aquilo. Tá? Agora, muito importante que não só junto com essa atividade antes da sala de aula, que você tenha uma comunicação tempestiva e a possibilidade de ter um feedback do aluno e do professor durante o desenvolvimento dessa atividade antes da sala de aula. No caso aí, às vezes eu uso o fórum, às vezes eu uso o e-mail. Agora, o que tem dado mais certo é o WhatsApp. Só que o problema do WhatsApp, você tem que ficar aí lá olhando e tal. Então, no caso aí, eu tenho uma monitora que faz esse papel aí. Os alunos reclamaram, quando eu só fazia com fórum, porque eles reclamaram que eu demorava muito para responder. Ou seja, ele postava a pergunta à meia-noite e queria que eu respondesse à 00:01. Outras opções, tem o Slido, enquete e questionário. Como que eu já usei, por exemplo, o Slido para que eles postassem as dúvidas dele e votassem, de tal forma que na próxima aula, na aula síncrona, você poderia trabalhar um pouquinho mais nas dúvidas reais e não nas dúvidas que acha que eles possuem. Tá? Então, no início da aula síncrona, você pode usar o Slido, o Kahoot, enquete ou questionário do Moodle. Para quê? Para saber como que eles estão. E aí que você começa a focar a aula mais em dúvida que realmente eles existem aí. Tá? E você também pode ter uma avaliação posterior, que eu chamo aqui de Connect Type, que é aplicando o conhecimento à realidade, usando ferramentas como, por exemplo, tarefas, questionários, prova, que estão disponíveis no Moodle, que já foi comentado pelo Evolt.
A próxima avaliação, a próxima metodologia que eu vou discutir, a próxima e a última que eu vou falar nessa apresentação de hoje, é uma que eu uso bastante e que eu gosto muito, que foi comentada pelo Evald, que é um pouquinho mais complexa, mas os resultados são muito interessantes. Isso aqui a gente chama de avaliação de pares, ou laboratório de avaliação no Moodle, ok? E através de pesquisa a gente tem observado que ele ajuda na parte de colaboração, também pensamento crítico, que são outras habilidades que a gente está ganhando com a utilização dessas ferramentas. Então, como que a gente faz aí, ou como seria uma coisa interessante que vocês pudessem fazer aí? Por exemplo, desenvolvimento de uma atividade, você propõe uma atividade qualquer, e aí ele pode apresentar online, usando, por exemplo, o Google Hangout Meet, ou o celular, ou ele grava no YouTube, tá? Ou, por exemplo, pode ser também tarefas com upload no Word. Então, a partir do momento que você escolheu qual é essa atividade, seja uma apresentação, ou seja uma tarefa com upload no Word, você passa para uma segunda etapa, que é a avaliação dos pares. Essa ferramenta é muito poderosa, pessoal. Eu raramente uso testes, eu acho que eu uso teste como só saber se a pessoa participou ou leu alguma coisa, mas para avaliação mesmo, pessoal, eu uso avaliação de pares. Interessante que é uma ferramenta anônima, você não sabe quem está avaliando. Eu uso a rubrica, eu acho que seria muito bacana vocês usarem a rubrica também, tá? Por que a rubrica? A rubrica, ela padroniza a avaliação. Cada um pode avaliar quantos colegas você quiser. Eu, normalmente, eu estabeleço 2, ou seja, independente do número da turma, todo mundo vai avaliar 2. E eu peço que eles deem um feedback para os colegas, um feedback que eu chamo de feedback inteligente, aquele que vai ajudar o colega, e eu fico muito incomodado com aqueles feedback legal, tá? Então, a gente tem que conversar com os alunos no sentido de evitar esse tipo de feedback. E a outra coisa que eu costumo fazer também é permitir que eles façam uma autoavaliação. Então, ao avaliar o colega, ao fazer a autoavaliação, eu acredito que eles estão aprendendo duplamente. O que eu tenho, e aí se vocês olharem aí embaixo, é o íconezinho dessa avaliação dos pares aí, tá? Então, a gente pode, tanto a tarefas submetidas através do Word, como a apresentação. No caso específico dessa disciplina, eu avalio a apresentação dos grupos, tá? Então, cada um avalia 2 apresentações de outros grupos aí. Então, a gente dá para configurar isso dentro do Moodle. Agora, eu queria só, antes de finalizar, compartilhar aqui alguns resultados que eu obtive com relação a algumas pesquisas aí. O que eu percebi em algumas pesquisas que eu tenho feito, que a avaliação dos pares e a autoavaliação, ela é muito parecida. Ela não tem muita diferença estatística, tá? Já a avaliação do professor com relação à avaliação dos colegas, no meu caso, pessoal, tem resultados diferentes do meu, o professor é muito mais rigoroso. Então, havia uma diferença aí muito grande em relação à avaliação do professor e usando a mesma rubrica. Então, isso é curioso que usou a mesma rubrica, mas talvez em função da maturação de cada um e também pelo fato de eu ter desenvolvido a rubrica, acontece dessas diferenças aí em relação à avaliação do professor com relação à avaliação dos alunos. Já a autoavaliação e a avaliação dos colegas, elas são muito próximas, de acordo com as pesquisas que já foram realizadas e já foram publicadas aí. Então, na verdade, eu gostaria de agradecer essa possibilidade aqui, de compartilhar um pouquinho, e que eu queria falar para vocês, quer dizer, nós temos um mínimo aí que eu coloquei, que vocês poderiam usar, mas eu incentivo aqui para que vocês tentam fazer um pouquinho a mais do mínimo, de tal forma que a gente não ganhe só aprendizado cognitivo, mas que a gente ganhe outras habilidades sociais, como soft skills aí. Muito obrigado.
Ok, agradecemos também a apresentação do professor Dutra e do professor Evolt, e vamos passar então para o segundo momento, que são as perguntas. Temos aqui várias perguntas, vou começar juntando algumas, né? Então, uma que eles colocam é como inserir alunos especiais sem número USP, ou ainda não consigo inserir alunos especiais de pós-graduação no Moodle, como proceder? Eu já passei por isso, eu sempre disponibilizei como visitante, colocava uma senha como visitante, mas vamos ouvir do Evolt o que ele sugere nesse caso. O e-disciplinas permite a participação para quem tem senha USP. Agora, mais pessoas têm senha USP do que as pessoas pensam. Alunos especiais, em particular, têm senha USP, mas muitas vezes eles não sabem o que é para fazer. É entrar na setor de graduação, ou da pós, e eles têm que perguntar qual que é o meu número USP. E, além disso, tem um detalhe muito importante. A senha USP, ele é gerido em id.usp.br. id.usp.br, ID de identidade, né? Lá, quando você vai recuperar a sua senha, ou criar a senha USP, a senha única, é exigido que a USP conheça seu e-mail pessoal, e muitas vezes, nesses casos de alunos especiais, o setor apropriado de graduação não configurou corretamente. Então, isso realmente é um problema que tem que ser resolvido na unidade mesmo. Agora, terminologia, né? A gente tem também alunos ouvintes. Esses não têm senha USP e eles não podem participar. Foi uma decisão que foi feita pela USP alguns anos atrás. Eles não vão ganhar uma senha USP, ouvintes. E aí, a Adriana deu a solução mesmo. Você pode abrir o seu ambiente para pelo menos o conteúdo ser acessível ou para todo mundo ou para quem tem acesso a uma senha que você mesmo configura. Muito bem, professor. Aqui nós temos mais algumas questões, eu agrupei porque são questões que provavelmente vão ser trabalhadas na oficina. Como configurar para que os alunos possam escolher seu grupo em um envio de trabalhos em grupo? Você tem uma ferramenta dentro do Moodle que se chama Escolha o Grupo. É um nome bem descritivo, mas funciona assim, porque você tem que se inteirar mesmo de como funciona o sistema de grupos dentro do Moodle. E como funciona? Você vai criar grupos neste lugar no Moodle onde você faz isso. E depois você levanta a ferramenta, escolhe o grupo que vai permitir ao aluno, eu quero estar aqui. Eles podem ver qual nome já escolheu, ou você mesmo, uma outra possibilidade é você mesmo colocar os alunos aleatoriamente. Então, por que a gente desenvolve a aula em grupo? A aula em grupo não, a atividade em grupo. Normalmente a gente desenvolve a atividade do grupo porque dentro do Moodle você consegue enviar um material do grupo, ou seja, você recebe uma nota para todo mundo. Então, normalmente no início do curso eu já monto o nome dos grupos, inclusive eu gosto de colocar nome de guerra, coloco uma foto lá do grupo, isso engaja um pouco as pessoas. Então, o fato de eu estar colocando em grupo significa que existe a possibilidade de você enviar um material em grupo, ou seja, um envia um trabalho em grupo e todos recebem a nota. Então, essa é uma das grandes vantagens de você ter esses grupos e enviar um trabalho do grupo e receber uma única nota, ok? Temos aqui mais uma outra questão. Se as e-aulas gravadas no modo MP4 podem ser vistas somente pelo computador ou pelo celular também?
Eu acredito que pelo celular também, e se forem feitas e gravadas no PowerPoint. Então, eu vou te Isso, é uma pergunta muito difícil, eu não sei a resposta, tem que perguntar a Regina. Mas a minha dica genérica é porque não tenta, experimenta, coloca aí e vê o que acontece em várias plataformas. Dá para ver, todas as vezes que eu coloquei conteúdo de vídeo em disciplina, seja no e-disciplina, seja no mundo da extensão, esses vídeos foram assistidos, notebooks, desktops, celulares, enfim, qualquer meio compatível, não vejo problema não. Ok, temos algumas perguntas sobre avaliação. Vou trazer essas perguntas aqui. É possível fazer prova no e-disciplinas? Se sim, onde aparece este ícone? Isso é importante que vocês vão ter isso na oficina, né? Mas daqui a pouquinho o Evot já vai responder essas questões. Tem um conjunto de questionários do mesmo tipo, mas não sei como colocar eles aleatoriamente para diferentes estudantes. Então, professor Evot, depois eu faço as próximas perguntas. A ferramenta no Moodle para você aplicar testes, provas, se chama questionário. Você vai criar as questões e entregar eles aos seus alunos, definindo o início e fim, para essas questões serem entregues aos seus alunos. A resposta é questionário. Importante entender que o questionário pode funcionar de várias formas. Ele pode funcionar como uma provinha, como você, do tipo FUVEST. Você pede as respostas e só no final, depois que o questionário está fechado, o aluno vai saber se ele acertou, né? Mas é possível também configurar o questionário de outra forma, de forma formativa, que o aluno, enquanto ele está interagindo com as questões, já pode saber se ele acertou ou não, para ter aquele feedback imediato, para o questionário funcionar como um objeto de aprendizagem e menos como uma maneira de testar uma pessoa. E você fez uma outra pergunta, pode repetir? Tem um conjunto de questionários do mesmo tipo, mas não sei como colocar eles aleatoriamente para diferentes estudantes. Tá. Eu vou, depois desse nosso evento aqui, no final, eu vou encaminhar vocês a uma oficina que vai ser autodirigido, mas lá tem um certo material disponível e também links para documentação onde esse tipo de pergunta é respondido, mas eu não quero me safar, eu quero responder. A resposta é, você cria um tipo de questão que se chama aleatório, que o Moodle vai escolher questões que estão numa categoria no seu banco de questões. Então, o segredo é você organizar bem o seu banco de questões. Então, você vai ter uma árvore, um conjunto de questões de vários tipos. Aí você pode ter uma categoria, digamos, tópico X. Lá tem 10 questões e você faz 40 questões e você faz um questionário com uma ou duas questões aleatórias que vai escolher as questões dessas 40 questões, ele vai escolher 2 aleatoriamente. Adriana, deixa eu complementar um pouquinho. Eu acho Claro. que é importante a gente ter um conceito, quando a gente fala questionário e prova, a gente tem questões e a prova, tá? E por que é importante essa diferença? O interessante é você ter um monte de questões, interessante é ter por categoria, você vai montando questões. Uma vez que você acabou de montar as questões aí, você pode definir uma prova hoje, daqui a um mês, etc. E você pode escolher aleatoriamente essas questões ou definir qual você quer. Então, uma vez que você tem um banco de questões, você pode fazer N provas.
Então, o importante é você definir que existem dois conceitos aí. As questões que você está colocando lá no seu banco e a prova que você vai montar com algumas ou aleatoriamente com algumas dessas que estão no banco de questões, tá ok? Obrigado. Posso fazer um complemento também aí pela oportunidade? Sim, por favor, professor. Mas não adianta fazer prova EAD porque os alunos vão colar, né? Um cola do outro, tal, já sabe a resposta. Então, só para lembrar que é possível compatibilizar a aleatorização das questões, a aleatorização dos itens de resposta, e é possível fixar tempo para que o aluno responda uma determinada questão. Então, no caso de uma prova, você, tendo uma prova com, sei lá, 5, 10 questões de um conjunto do qual você vai aleatorizar de 40 ou 50 questões, você vai ter uma diversidade de questões que, se você dá 1 minuto, 2 para o aluno ler e responder, é muito difícil, mesmo com o recurso de WhatsApp, comunicação, haver a cola. Claro, sempre é possível haver cola, se o aluno já conhece a questão e coisa desse tipo. Mas é possível ir contornando e driblando essas dificuldades com recursos que o próprio Moodle proporciona. Como evitar que alunos participem dos fóruns com comentários fúteis, apenas para aumentar seu score de avaliação? É uma pergunta muito boa mesmo. Eu também tenho. Eu não tenho a resposta. Isso é tipicamente o papel do docente que conhece a sua turma de achar uma solução. Mas a resposta genérica é que, de alguma forma, você tem que fazer com que o que você está pedindo é significativo para os alunos. Se eles acham que vale a pena participar, então vai diminuir esse risco de, como foi levantado muito bem mesmo, comentários fúteis apenas para aumentar seu score. Se você, a pessoa colocou, se você podia desenvolver um pouco mais, que foi algo muito interessante, a respeito da suposta neutralidade da tecnologia, no caso da tecnologia digital, né? Então, quer dizer, a tecnologia, ela é neutra, a gente pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, acho que nesse sentido, que a pessoa gostaria de ouvir mais um pouco sobre isso. Tem um aforismo que diz: a tecnologia não é ruim, a tecnologia não é boa, mas nem é neutra, certo? Parece paradoxal, mas o significado é que as tecnologias, eles facilitam algumas coisas e dificultam outras, sobretudo tecnologias mais complexas. Você pode até argumentar que um martelo pode ser usado para o bem e para o mal, pode ser usado para construir uma casa ou para matar alguém, certo? Mas esse tipo de raciocínio fica um pouco mais difícil para outras tecnologias mais complexas, como tecnologia nuclear, como a internet. Eles não são neutros no sentido que algumas coisas são mais fáceis do que outras se você não toma cuidado de não levar em conta esse aforismo. Eu não sei se eu esclareci um pouquinho. Acho que o exemplo que eu dou em sala de aula é uma arma, né? Uma arma pode ser uma pistola, pode ser usada para martelar um prego ou para matar alguém, mas uma arma certamente não é uma tecnologia neutra, ele facilita determinados usos. Não quer dizer que necessariamente que não queremos usar armas, certo? Mas é para problematizar. Nós temos aqui mais uma pergunta, e aqui no caso, eles direcionaram para o Dutra: como trabalhar com conteúdos básicos e teóricos para alunos ingressantes em cursos como Cálculo 1, Geometria Analítica, no formato descrito pelo professor Dutra? Então, realmente é muito interessante essa pergunta, porque quando a gente está trabalhando com cálculo, a gente está imaginando que você está usando uma lousa, alguma coisa desse tipo, né?
E dentro aqui do computador, a menos que você tenha uma ferramenta tipo tablet, onde você pode escrever, isso complica um pouquinho esse processo de escrita aí. Então, se você pegar, por exemplo, exemplos como a Khan Academy, onde ele escreve, mas ele usa uma ferramenta tablet. Então, eu acho, quer dizer, nesse caso do cálculo, ela fica um pouquinho mais parecida com a aula presencial, onde você vai ter que escrever na lousa, ou escrever num tablet, alguma coisa, ou ter algumas coisas já prontas, onde você vai mostrando. Mas você tem toda a razão, já fica um pouquinho mais complicado esse processo, porque os alunos vão aprendendo à medida que você vai escrevendo. E se você colocar já o resultado, ele não acompanha o seu raciocínio. Você tem toda a razão. Eu acho que no caso de cálculo, ele torna o processo um pouquinho mais complexo. Eu não sei se os colegas têm alguma ideia. Por exemplo, Evold, como é que vocês fazem na física aí para fazer esse processo quando tem fórmulas, etc. e tal? Obrigado. Os meus colegas na física usam muito disciplinas nessa metodologia de flipped classroom que você descreveu. É física, então eles usam muitos exercícios e pedem os alunos fazer os exercícios antes da aula e depois e até durante a aula, para manter eles ativos. Mas é por ter essa característica de um campo de saber das exatas, eles usam muito os exercícios mesmo, os questionários, né? com respostas calculadas, inclusive, não de múltipla escolha, né? Como conseguir esta qualidade de ensino com 1.070 alunos matriculados? Antes de passar para os outros responderem, eu gostaria de destacar algumas coisas que são interessantes, porque a qualidade do ensino, muitas vezes, ela está associada também ao acompanhamento que você faz desses alunos. Então, você pode ter um grupo grande desses alunos, mas desde que você tenha tutores suficientes para poder estar acompanhando esses estudantes. Esse é um ponto muito importante. Então, a gente vê alguns por exemplo, eu posso falar da Austrália, da Universidade de Queensland, que eu acompanhei alguns trabalhos, eles têm 800 estudantes numa disciplina única, eles têm uma quantidade muito grande e eles fazem esse tipo de coisa, eles dividem, né? Então, no nosso próprio curso que a gente está oferecendo, é um curso que está sendo desenvolvido junto à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e todos que estão aqui estão envolvidos nesse curso como equipe pedagógica. Nós temos 80 alunos participando, mas dividimos em pequenos fóruns, e tem professores, então os fóruns são de 20 alunos, e nós estamos acompanhando esses fóruns. Então, esse é um ponto importante, que a qualidade ela está associada também a esse processo colaborativo, certo? A não ser que vocês estejam pensando em MOOC, aí a situação já muda um pouquinho, a ideia já se torna mais relacionada ao processo de autonomia e autorregulação desses alunos. Então, eu abro essa pergunta que as pessoas colocaram, né? Como conseguir essa qualidade de ensino com 1.070 alunos matriculados? Eu posso fazer uma experiência que eu tive em relação a isso, porque utilizando a ferramenta da avaliação de pares. Como na avaliação de pares você desenvolve uma rubrica e os próprios alunos corrigem, você escolhe 2, independente se tiver 1.000, 10.000 ou 100.000, eles sempre vão corrigir o mesmo número. Então, eu acho que com a ajuda dos alunos, ou seja, numa forma de ensino compartilhado, colaborativo, você consegue avaliar as pessoas, não só usando testes, mas usando umas perguntas abertas e cada um corrigindo de 2 colegas, fazendo mais autoavaliação. Então, essa independe de número de alunos, essa ferramenta, ok? Obrigado. Essa é uma questão bem polêmica. Eu tenho uma resposta simples que não dá, certo? Você precisa de um determinado número de professores de qualidade. Quando você tem um professor por 1.000 alunos, não vai dar, certo? Mas tem a resposta mais qualificada, como o Dutra já falou, para determinadas atividades, dá para
fazer sim. Avaliação por pares, tem várias estratégias possíveis, mesmo para você lidar com um monte de alunos. Mas outras atividades, não. A minha posição, talvez, política não deve massificar, deve continuar contratando e investindo dinheiro na educação, e não achar que a internet não vai deixar os processos de educação mais eficientes, certo? Isso simplesmente é um sonho que não é verdade. Interessante essa abordagem do Evolt. Eu acredito que, na verdade, o modelo MOOC não é para todo mundo e não é para todas as ocasiões. Mas eu acredito sim que ele tem um papel juntamente com as outras modalidades. Eu me recordo num evento que eu estive no Canadá sobre recursos educacionais abertos, e eu questionei a pessoa em relação ao MOOC e falei, qual que é o seu índice de evasão? Ele falou para mim, 50%. Eu falei, horrível o seu curso, né? Ele falou assim, você oferece curso à distância? Eu falei, sim. Quantos alunos você teve? Eu falei, mais ou menos uns 20, eu fiz um de extensão. Quanta foi a sua evasão? Foi 2 ou 4%, pequenininho. Ele falou, olha aqui, você tem um índice de evasão muito menor que o meu. Ou seja, se 2 alunos seus não participaram, não terminaram, você formou 18. Eu tive 10 mil e eu consegui que eles terminassem 5 mil pessoas. Usando o mesmo recurso, que é você, eu consegui fazer muito mais coisa. Então, eu acredito que o MOOC não é para todo mundo, nem para todo tipo de atividade, mas ele tem um papel, sim, em complementação ao que existe já aí hoje. Obrigado. Eu queria fazer um complemento a isso que vocês falaram, Dutra, Evolt, dos MOOCs, né? Porque eu tenho uma experiência e está aplicada à saúde, né? E, na verdade, acho que tem muito a ver com o que o Evolt está falando. Em geral, para os MOOCs, pela quantidade de aluno que você tem, a evasão costuma ser muito maior, mas você tem que pensar em outros aspectos. A Adriana tocou num ponto, quando ela fala da autonomia e autorregulação, né? Então, o MOOC, ele tem um espaço, um contexto dentro do qual, eu acho que falar em MOOC, por exemplo, para curso de graduação é impossível, é inviável, né? Mas você falar de MOOC para um curso de extensão, de atualização, e, por exemplo, no caso da saúde, no sistema público de saúde, no sistema único de saúde, onde a gente tem 2 milhões de trabalhadores que estão em serviço, a gente precisa qualificar e requalificar esses docentes, esses profissionais a partir dos novos protocolos, de uma série de coisas que você precisa trabalhar. E aí, a motivação deles também está vinculada a que aquele conteúdo, de acordo com o planejamento pedagógico que você faz, né, você precisa ter um bom planejamento pedagógico, um bom design instrucional, a avaliação precisa ser condizente com aquilo que você está oferecendo e com o objetivo que você está oferecendo. Então, ele tem todo um recorte que tem que ser trabalhado, ele tem uma outra conformação, um outro raciocínio, mas é possível fazer em determinados contextos, né? Acho que é isso que eu queria dizer. Eu queria aproveitar também a oportunidade para fazer uma breve consideração sobre a ideia de EAD, né? Todos nós estamos familiarizados com EAD. EAD é uma sigla, enfim, frequente, né? Faz parte do jargão de todo mundo está envolvido de algum modo com processos de ensino-aprendizagem. Quer dizer que eu concordo com tudo isso, mas acho que crescentemente deveríamos abandonar a ideia de EAD, deveríamos abandonar pelo menos a letra E da sigla EAD, né? A distância, tudo bem, mas qual é o problema, afinal, com a sigla, né? Ela tem o olhar do professor, ela vem carregada com a perspectiva do professor. E o processo de ensino-aprendizagem não existe sem o professor, mas é preciso pensar o processo de ensino-aprendizagem, refletir, discutir essas questões, também a partir da perspectiva do estudante, a partir da perspectiva de quem aprende, né?
Nós, quando falamos em AD, em tecnologias digitais, em sua aplicação em processos ensino-aprendizagem, todos os que estamos aqui agora nessa atividade, certamente, né, estamos o tempo todo preocupados com dois verbos, o educar e o ensinar, porque somos professores, e esse é o nosso olhar, essa é a nossa perspectiva. Mas a perspectiva do estudante não necessariamente é do educar, é do ensinar, é do aprender. Então, se trata muito mais, eu entendo, da perspectiva da aprendizagem à distância do que propriamente da educação e do ensino à distância. Quando falamos de educação, falamos de um mundo bastante complexo que é atravessado por tudo que estamos comentando aqui, né? Então, MOOCs e atividades desse tipo devem ser vistas na perspectiva do aprendizado, do aprender, não tanto do ensinar e do educar. Temos aqui algumas perguntas, mas eu acho que elas são mais de cunho que vai poder ser respondido depois na oficina. Então, por exemplo, temos uma pergunta que é a respeito de gostaria de importar via formato GIFT questões verdadeiro ou falso no banco de questões. Isso acho que são coisas que a pessoa vai poder tratar depois, né, Evout? Eu vou encaminhar vocês à minha oficina. Oficina, na verdade, é uma palavra para um ambiente no e-disciplinas que eu criei com material didático, com documentação e vários links para outras maneiras de interagir. Então, eu vou dar a receita para vocês se inscrever em 2 ambientes. Vocês conseguem chegar no ambiente de apoio do nosso evento aqui? Então, ele está aqui, o ambiente que se chama Cultura Digital. Na aba de sexta-feira, hoje, eu coloquei aqui um link. Após o encontro online, ia para este espaço aqui. Você vai clicar aqui e chegar nesse lugar, nessa categoria dentro do Moodle aqui. O que eu fiz aqui? 2 ambientes para vocês todos se inscreveram. O ambiente oficina e disciplinas e um desses outros ambientes aqui. Estou vendo que várias pessoas já conseguiram, porque esse ambiente 1, esse ambiente 2 aqui, quem conseguiu era a professora Kelly. Ele está ocupado já. É um ambiente vazio, onde vocês devem experimentar, colocar coisas. E deixa eu mostrar como que você vai pegar um desses ambientes de experimentação. Você vai rolar para baixo e procurar um dos ambientes aqui que ainda está disponível. Vocês estão vendo aqui? Então, o ambiente 10 está disponível. Aí eu vou clicar. Estão vendo o botão azul Inscreve-me? Clica. E agora, você tem um ambiente vazio aqui. Você está no papel de docente. Tem o botão Ativar Edição aqui. Você vai ler aqui, concordar com os termos de uso, e pode apagar. Eu coloquei algum conteúdo de exemplo aqui, mas eu vou deixar vocês mesmo fuçar. Agora volta onde você estava e volta naquela categoria e inscreve-se também nesse ambiente aqui, oficina e disciplinas. Aí vocês vão ser inscritos como estudante. Vou mostrar. É interessante, o material está aberto para todo mundo ler. A pessoa que tem perguntas sobre questionários, ele vai clicar aqui. Mas vai ver rapidamente que se você tenta participar, você não vai poder, porque você não está inscrito ainda. Então, você vai se inscrever aqui no bloco Administração, faça a minha inscrição. Clique, inscreve-me, botão azul, inscreve-me. Mais um clique. E agora, se eu volto
aqui. Agora sim, eu posso participar para ver esse questionário. Esse, em particular, eu vou aproveitar 30 segundos para mostrar essa questão que eu fiz. Eu estou dando a resposta errada aqui. Essa, em particular, está configurada para o aluno imediatamente poder verificar a sua resposta. Ele já recebe o feedback por que ele errou e recebe um material didático extra, um vídeo embutido. Olha só, que legal. O Moodle permite você configurar questões de forma muito mais rica do que um vestibular qualquer. O que o pessoal está colocando aqui, que colocaram, apenas as pessoas têm um pouco de dúvida de como se inscrever. Pediu para, está perguntando qual oficina que está sendo falada e como se inscrever, mas eu acho que essas perguntas foram antes da sua apresentação. Legal. Né? Então, a resposta, em resumo, o que eu acabei de mostrar ia para o nosso ambiente de apoio desse evento. Lá tem um link para o lugar onde a oficina está sendo desenvolvida e você vai se inscrever nos dois ambientes do jeito que eu acabo de mostrar. Certo. E se disseram que está aparecendo na oficina, número máximo de usuários com permissão para autoinscrição já foi alcançado. Eu vou verificar. A oficina, o ambiente que se chama Oficina e Disciplinas, está sem restrições. Os outros ambientes de experimentação está com restrição de uma pessoa. Então, você tem que voltar e procurar um dos ambientes que não foi ocupado ainda. E se tiver alguma dúvida, qual que é o e-mail do eDisciplinas, Evout? suporte@edisciplinas.usp.br. Ok, então se alguém tiver alguma dúvida, suporte@edisciplinas.usp.br. Ok, então, Evout, agradeço muito a sua apresentação aqui no nosso quarto encontro desse evento de cultura digital. Agradeço também a apresentação do professor Dutra. Gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e à Pró-Reitoria de Graduação por essa oportunidade de estarmos aqui desenvolvendo esses 4 encontros. Todos os materiais, tanto as gravações quanto os slides, vão estar disponíveis lá no nosso ambiente. E esperamos que esse material tenha ajudado a vocês a enfrentar os próximos desafios aí nessa situação que nós nos encontramos da não continuidade das aulas presenciais, que podemos, então, nos encontrar em próximos eventos virtuais. Um abraço a todos e, mais uma vez, agradeço também a presença aqui da equipe pedagógica, o professor Paulo, a professora Ana Estela, e que estamos aqui colaborando para que todos possam ter sucesso na sua empreitada nos próximos meses. Um abraço a todos. Muito obrigada.